Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Binei Noor Brasil e Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Batarelli. E no vídeo de hoje vamos retornar às explicações do Portal das Reencarnações, com o tema de hoje, Divisões da Alma, conforme ensinado no capítulo 14 pelo Rabino Itzhak Luria, registrado pelo Rabino Raim Vital. Então, a gente vai falar, por exemplo, de como as fagulhas da alma de Caim foram retificadas e em quem elas reencarnaram. Então, vamos lá. Quando falamos de certa pessoa reencarnando em outra pessoa, não devemos cometer o erro de pensar que isso se refere à alma original. Em vez disso, a alma de uma pessoa pode se dividir em uma quantidade ilimitada de raízes. O reino espiritual é ilimitado, não tem como contar, não tem, é ilimitado. O reino espiritual é, por natureza, ilimitado. De cada raiz surge um potencial diferente. Portanto, nunca se deve limitar às próprias habilidades. Mesmo que nesta encarnação você venha de uma raiz específica que pode manifestar certas habilidades e outras não, essa raiz está conectada a uma grande alma central que se ramifica em outras raízes que possuem outras habilidades. Quando uma pessoa vive uma vida espiritual, ela está perto da grande raiz e, portanto, é capaz de acessar as habilidades das outras raízes que compartilham sua grande fonte mútua. Então, existem várias raízes, mas tem uma raiz principal e elas podem compartilhar isso. Nunca subestime a si mesmo o que você pode ser capaz de fazer. Em vez disso, se esforce para ser sempre mais espiritual. Trabalhe sempre a sua espiritualidade, para que seus potenciais se abram e fluam. E dentro de uma única raiz há uma quantidade ilimitada de faíscas. Como então alguém se torna totalmente retificado? Né? Se nós somos uma faísca de alma, de uma alma principal, de uma raiz de alma principal, como é que nos tornamos totalmente retificados? Em primeiro lugar, por este motivo, muitas pessoas compartilham uma mesma dessas raízes de alma. Então, muitas faíscas, muitas pessoas, né, muitas almas compartilham a mesma raiz principal. Mas ainda assim, mesmo que 1000 pessoas compartilhem uma fonte, assim como elas, ou mesmo 1 milhão de pessoas podem lidar com uma quantidade ilimitada e infinita de faíscas, a resposta é que a alma vem de lugares infinitos, ilimitados e incomensuráveis. Mesmo depois de entrar no plano finito, ela não perde a conexão com esses lugares infinitos. Na verdade, sua totalidade não desce para esse mundo. A parte dela ainda permanece lá. Então, todas as almas, as nossas, estão ligadas aqui e lá em cima. Isso é expresso pela parte acima mencionada do Zohar, sobre cada pessoa justa ter 2 almas, uma acima e uma aqui embaixo. Cada pessoa justa. O que resulta disso é que uma pessoa vem de uma raiz de incontáveis faíscas, porque suas ações têm proporções infinitas e podem realmente lidar e fixar uma quantidade ilimitada de faíscas. As centelhas que ainda não foram retificadas retornam, enquanto elas que foram retificadas sobem ao nível adequado. Em cada Gilgul, ou cada reencarnação, retifica algumas dessas faíscas. Então, cada reencarnação, cada Gilgul retifica algumas faíscas de alma.
Assim, são as centelhas que ainda não foram retificadas que retornam, só retornam em reencarnação faíscas que não foram retificadas. Enquanto aquelas que são retificadas ascendem, sobem ao seu nível adequado, onde permanecerão. Tem que ser assim, senão as pessoas nunca seriam retificadas, pois destruiriam constantemente o que consertaram, e ninguém jamais chegaria a lugar nenhum, porque as almas estão sempre cometendo um pecado, sempre adquirindo manchas. Então é por isso que Deus fez essa retificação em fagulhas. Não cabe a você terminar a obra, mas você não está livre para se isentar dela. Nós somos parte da obra. Isso está em Pirkei Avot. Com base nisso, isso significa que você não precisa terminar de consertar todas as centelhas de sua alma em uma única vida. Simplesmente faça diligentemente o que está à sua frente no momento. E passo a passo, tudo vai ser corrigido. Então, não precisa se preocupar, não precisa entrar em desespero. Faz a tua parte, o que aparece para você fazer, faz direito e vai dar tudo certo. Que às vezes as pessoas já ficam, como é que eu retifico tudo? Como é que não? Vai no teu passo, no que Deus colocou na tua frente. Esses vídeos, essas aulas são para esclarecer, para você entender um pouquinho mais fácil como sua alma vai trabalhar. Este, de fato, é o caso de Nadab e Abiú, que reencarnaram muitas vezes, como foi explicado no Passuk, que haja o dobro do seu espírito para mim. Reis 2:9. Pois no início, Nadab e Abiú estavam em Elias, e depois em Eliseu, além dos outros Gilgulim, além de outras reencarnações. Então, Nadab e Abiú estavam em Elias e depois foram para Eliseu, em reencarnações diferentes. Em outras palavras, o espírito duplo era Nadab e Abiú, que Eliseu queria herdar de Elias. Eliseu já queria herdar de Elias. Este não é apenas um exemplo aleatório. Como se verá mais adiante nesta obra, o mundo inteiro depende da retificação dessas almas especiais. Então, Elias, Nadab, Abiú, Eliseu, todos são almas especiais. E o mundo inteiro dependia e depende delas. O exemplo de Nadab e Abiú é usado aqui para nos dar uma dica de que saber sobre eles nos ajuda a compreender como trazer Mashiach. Eliseu era uma combinação de dois níveis. Afinal, Nadab e Abiú vieram da mesma raiz e muitas faíscas foram afetadas por eles. Assim como resultado de cada Gilgul, ou cada reencarnação, muitas faíscas e porções de suas raízes foram retificadas. No entanto, as faíscas que não foram retificadas foram as que Eliseu pediu a Elias. Aquelas que já foram retificadas ascenderam, subiram ao seu lugar apropriado. Portanto, Eliseu era uma combinação de dois níveis. A principal centelha de sua alma veio de José, como se sabe, e ele também possuía parte da raiz de Nadab e Abiú, do nível de Caim. Essas centelhas vêm desde Caim. Como o Rabino Nachman ensinou, Deus nunca faz a mesma coisa duas vezes. Deus faz só uma vez. Isso está em Shirot Rabbi Nachman. Mesmo quando ele envia uma alma novamente para o mundo, ela volta com diferentes partes. Ela não vai ser mais igual ela era. Aqui uma nova combinação é feita. José é fundido com Nadab e seu irmão. Este tipo de fusão geralmente é feito entre almas
que estão próximas da raiz. A maioria das almas ramifica-se de Caim ou de Abel. A raiz de Caim vem do mundo de Torru, o caos, o mundo do caos. A raiz de Abel vem do mundo de Tikkun, o mundo da retificação. Nadab e Abiú vêm de Netzach e Hod, a Sefirot. Essas Sefirot são como um par, que são um que é dois, e são a raiz da porção dupla do primogênito. Assim, Netzach e Hod são chamadas de duas partes de um corpo. Isso está dito no Zohar. E elas sempre se identificam como duas metades de uma unidade que não podem funcionar uma sem a outra. As duas metades precisam se completar. As lâminas de uma tesoura, os lábios, as asas, precisa sempre de duas. 2 lábios, 2 asas, 2 lâminas da tesoura e assim por diante. Portanto, José, que sempre se associa com duplicidade, ver Gênesis 41, 32 e 41, 43, até 41, 43, e quem reivindicou seu duplo direito, ficou preso a Nadab e Abiú, que estão enraizados na fonte dupla, parte do primogênito. Esta conexão de relacionamento é sugerida na Torá quando descreve sua linhagem. Está escrito: e estes são os nomes dos filhos de Arão. O primogênito é Nadab, Números 3:2. Em outro lugar, quando a Torá relaciona uma árvore genealógica, ela sai de seu caminho para dizer que fulano é primogênito porque é automaticamente entendido pela ordem dos nomes mencionados que tem este privilégio. Aqui, isso é enfatizado para sugerir o fato de que este é um caso clássico, arquétipo per se, por excelência de primogenitura. O Zohar revela que Pinhas mereceu grande longevidade. Ele viveu por gerações e, eventualmente, se tornou o ilustre profeta Elias. Olha que interessante. Pinhas acabou se tornando no profeta Elias. Reis 1:19 e 10:14. Quando chegou a hora de deixar o mundo, Deus disse a ele para ungir Eliseu em seu lugar. Como parte do acordo para assumir o cargo, Eliseu pediu uma herança, que haja N-A. Por favor, seja uma porção dobrada de seu espírito para mim. N-A são as iniciais, que vocês já vão entender agora. O Ari explica que ele estava pedindo a porção de 2 almas de Elias, a porção de Nadab e Abiú. Isso é sugerido nas palavras polidas de seu pedido, N-A, na, que significa por favor. São as primeiras letras de seus nomes. Nadab, N, Abiú, A. Isso está citado em Likutei Torá. O reavivamento vem por meio de Elias, de boa memória, Avodá Zara. Este é o resultado de seu poder especial de unificar e harmonizar acima e aqui abaixo. Portanto, a gemátria de seu nome, 52, que é igual a 2 vezes o tetragrama, representando a união que é realizada por ele entre a divindade que se encontra acima e abaixo. Por isso, o próprio Elias, cuja alma estava em perfeita união com seu corpo, não teve que morrer. Reis 2:11. Elias não morreu. Elias foi direto para o céu. A principal luz messiânica está na raiz de Caim, representada por Mashiach, filho de José, e Mashiach, filho de Davi. Presta atenção, 2 Mashiach. A principal luz messiânica, novamente, está na raiz de Caim.
No grande processo de redenção, ela se desenrola através de Mashiach, o filho de José, e de Mashiach, o filho de Davi, que vem principalmente dessa raiz. Portanto, esse processo teve que se expressar por meio de seus filhos, as almas de Nadab e Abiú, de Netzach e Rod, compartilham a mesma fonte das duas raízes messiânicas. Além disso, elas realmente as energizam e canalizam para elas sua luz. Além disso, parte do segredo da unidade de Netzach e Rod é que cada uma está incluída na outra, ou seja, são dois Mashiachs, mas numa só. Muito interessante e profundo isso. Presta bastante atenção. Portanto, embora intrinsecamente Mashiach, o filho de Davi, tenha raiz em Nadab e Netzach, que é Netzach, a Sefirá de Netzach, e Mashiach, o filho de José, vem de Abiú, a Sefirá de Rod. No entanto, cada um contém o outro, eles se completam. Eliseu, o profeta, foi uma etapa importante e marcante nessa procissão de almas que se desdobrava do aspecto Mashiach, o filho de José. Esta é a razão real e intrínseca pela qual José se juntou a ela para ajudá-lo ainda mais. Do ponto de vista da inclusão mútua, ele possuía Nadab e Abiú. Assim, eles são dois que são quatro. Talmud Shabbat 1:1 e Talmud Shavuot, que é o Tratado de Shabbat, e o Tratado de Shavuot 1:1, que em si vem dos subnomes de dois nomes, que são dois nomes que vão formar o tetragrama. Iod e Re, e Vav e Re, de 4 letras, dentro do próprio tetragrama, que é Iod, Re, Vav, Re. Isso ensina que os dois Messias, cada um incluindo duas almas, irão revelar todos os aspectos da divindade em todos os níveis. Então, na verdade, quando chegar o Mashiach, ele é a parte de dois. Ele junta duas partes. E aí sim ele vai poder revelar todos os aspectos. Para quem você quer enviar? Perdão, meu relógio falou sozinho aqui. Isso ensina que os dois Messias, cada um incluindo duas almas, irão revelar todos os aspectos da divindade em todos os níveis. Outra razão pela qual essas almas foram empunhadas juntas, a parte superior, premium e luxuosa de Caim, vem do Zihará Eilah, o esplendor celestial de Adão. É a parte superior brilhante de sua alma, que ele herdou de seus filhos. Nadab e Abiú e também José tiraram proveito deste nível. Juntos, eles concederam ao mundo uma conexão especial com esta luz superior e a consciência expandida que ela traz, que leva à redenção e ao avivamento que se segue. O profeta Samuel também foi uma etapa importante desse processo. Veja a ligação dos profetas, a importância desses profetas, de onde vêm as faíscas das almas. E eu acredito que agora começa a fazer mais sentido as escrituras, a Torá, para vocês. Pelo menos para mim faz muito mais sentido. Ele recebeu as almas de Nadab e Abiú antes de Eliseu. Os rabinos ensinam que Samuel era, em certo sentido, igual a Moisés e Arão juntos. Isso está em Salmos 99:6. O Ari explica que Moisés e Arão são de Netzach e Od, a Sefirot. Proteger as almas de Nadab e Abiú, que também são desse nível, faz com que ele se pareça com eles. Capacitado pelas almas de Nadab e Abiú, Samuel ungiu o rei Davi
abrindo assim um canal para o aspecto de Mashiach, o filho de Davi, fluir para o mundo. Fortalecido por essas almas, Samuel ungiu o rei Davi, abrindo assim um canal para o aspecto de Mashiach, o filho de Davi, fluir para o mundo. Seu nome, Eliseu, indicava isso, pois com respeito a Caim diz: a Caim e sua oferta, Deus não prestou atenção. Deus não foi favorável. Em hebraico, lo sha'ah, Gênesis 4:5, por causa de seu pecado. No entanto, Eliseu, olha o que legal e a ligação e a importância. Eliseu retificou o pecado de Caim. Então, o pecado de Caim já foi retificado. O profeta Eliseu retificou o pecado de Caim e por isso é chamado de Eliseu, visto que Deus o atendeu e aceitou. As letras de Lo Sha'ah, Lamed Aleph, Shin, Ain, Rei, podem ser transformadas em Eli Sha'ah, Aleph, Lamed, Yud, Shin, Ain, Rei, significando para mim, Deus. Para mim, Deus prestou atenção favorável. A raiz da palavra para favorecer atencioso é Sha'ah. Sua gemátria é de 360. Shin é igual a 300, mais Ain 70 igual a 370. Refere-se às 370 luzes da face que brilham em Arir, o Partzuf mais elevado, através do qual Deus, como se sorrisse para suas criaturas. Isso está em Zohar Idrarava Zutra, Eitz Rain Sha'ar Tlot Rashim. Uma maneira de descrever o objetivo, e o objetivo de toda a Torá é buscar e se esforçar para ter um sorriso divino. Caim, que teve de atingir uma proximidade especial com Deus, precisa especialmente de favor e sorriso. Para ele, não é um luxo, mas uma necessidade absoluta. Por causa da casca deve preceder o princípio do fruto, ele deve até certo ponto passar pelo oposto. Ele se preocupa tanto em ter a boa vontade e o favor de Deus, que é hipersensível a qualquer coisa que possa parecer que ele está sendo afastado e não aceito. Assim, ele requer validação constante e é facilmente desencorajado. A rejeição é sua maior crise, a aceitação é sua maior alegria. A essência do rei Davi é sempre procurar Deus e buscar seu favor. Isso vem de sua raiz messiânica em Caim. A raiz messiânica do rei Davi vem de Caim. A raiz messiânica do Mashiach vem de Caim. Ele tinha a parte inferior da alma de Mashiach, que retornará com a parte superior e conduzirá o mundo inteiro à sede de Deus e buscará perpetuamente sua boa vontade. Eliseu pavimentou o caminho para o indivíduo transformar sentimentos profundamente enraizados de rejeição e desânimo em uma sede de buscar entusiasticamente o favor divino, equilibrando e integrando com sucesso as energias impressionantes de José, Nadab e Abiú. Assim, visto que ele se originou da centelha da raiz de Caim, ele também queria que as centelhas de Nadab e Abiú se juntassem a ele, como diz, que haja o dobro do espírito, do dobro do seu espírito para mim. Ele os mereceu por causa da centelha de Caim que ele já possuía. No espaço espiritual, a proximidade é determinada pela semelhança. Isso está em Derech Hashem, introdução Sulam.
A semelhança desses pecados de Caim os aproximou até que se fundiram em uma encarnação. No entanto, cada uma das almas retém suas qualidades. As almas retêm as qualidades. Mesmo se fundindo, as qualidades vão ficando e se fundindo com as qualidades da outra faísca. Às vezes, elas podem ser contraditórias. Isso é importante para nós sabermos. Uma pessoa não deve se intimidar se vir tendências e traços diversos em sua personalidade. Então, é normal todo mundo ter tendências e traços opostos e, às vezes, feios. É normal isso. Quando Deus, presta atenção agora nisso, quando Deus junta as coisas, ou seja, junta as faíscas, ele conhece cada detalhe do que isso significará. Então, é Deus que está fazendo isso, é Deus que fez a gente do jeito que a gente é. Portanto, ele tem algumas razões especiais pelas quais, às vezes, funde almas que têm perspectivas diferentes em um ser humano. De alguma forma, a dinâmica do conflito interno ajuda a si mesmo a crescer e se tornar algo muito maior do que o contrário. Ou seja, esse conflito interno que às vezes a gente tem é para o nosso crescimento espiritual. A gente tem que sempre lutar para o lado melhor prevalecer, para o lado bom. Nadab e Abiú eram criaturas extremamente ascéticas, que nunca se importaram em se casar. Está em Zohar Parashat Aharei Mot. Ou tiverem muito a ver com o mundanismo em qualquer forma. José era mulherengo. José era mulherengo. O Midrash conta que ele era tão bonito que as mulheres que estavam em sua presença perderam o controle do que estavam fazendo a ponto de se cortar as mãos em vez de cortar o pão. A mulherada ficava tão impressionada com a beleza dele que, em vez de cortar o pão, cortava a mão. O Zohar explica que José está enraizado em Yesod, a sefirá que conecta macho e fêmea na procriação. Essa é a razão que ele era tão bonito e atraente. Isso se manifestou abaixo nele, tendo uma tremenda beleza e carisma. Isso está em Gênesis 39:4 e 6:21, fazendo com que ele fosse muito atraente e desejável. Que depois ele custou alguns anos na cadeia, na masmorra lá. Não é problemático que ambos tenham vindo de Caim. Então, olha lá, mais uma vez. Ambos vieram de Caim. É uma fonte expansiva de alma que inclui muitas coisas. A partir disso, você pode fazer as conexões necessárias e compreender todas as reencarnações ao longo da história. Portanto, nunca são as centelhas retificadas que reencarnam, mas sim aquelas centelhas que ainda não foram retificadas. E assim nunca estamos espiritualmente desempregados, ou seja, nosso emprego é retificar a nossa centelha de alma. Isso é maravilhoso. O homem nasceu para trabalhar. Isso está escrito em Hagiga. E assim eu encerro o vídeo de hoje e vamos continuar na semana que vem com o Portão das Encarnações. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode escrever aí embaixo que eu respondo. Pode entrar em contato comigo, quem tem meus contatos. Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.